Oi, meus amores, bom dia. Um bom dia para você, que Deus abençoe você, que seu dia seja feliz, que seu dia seja produtivo, que abençoe sua família, tá bom? E hoje a gente vai iniciar com a nossa linha de português, tá bom? Hoje a gente vai ter a disciplina de português e de ciências, que no caso vai ser uma revisãozinha, tá bom? Do que a gente já viu dos conteúdos, tá bom? Então eu peço a você que abra na página 93, tá? Onde a gente vai falar sobre histórias que nunca esqueci. Ao longo, né, dos nossos dias, dos anos, né, a gente vai aprendendo historinhas, né, histórias que são passadas de geração a geração, como, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, o Pinóquio, os Três Porquinhos. Eu acho que todos já conhecem essas histórias, não é verdade? Tem algumas que são diferentes, né, mas contam dos mesmos personagens. Então, é bem interessante que, apesar de passar de geração a geração, de ser bem antiga essas histórias, sempre quando a gente lê, a gente acha muito legal. É como se a gente lesse, né, pela primeira vez, tá bom? Então, a gente vai relembrar essas historinhas. Como? Né? Número 1. Vamos recordar alguns contos que geralmente são conhecidos pelas crianças. Pinte apenas o nome dos personagens, tá bom? Que não fazem parte do conto. Então, aí nós temos a figura de alguns personagens, tá? E você só vai pintar o nome do personagem que não faz parte dessa história, tá bom? Então, o primeiro personagem é esse aqui. Quem é esse, crianças? É o... Isso mesmo, Pinóquio. A história do Pinóquio é muito boa, né? Ela ensina a gente a não mentir, ela ensina, né, que o amor de um pai, de um filho é lindo e várias outras coisas, tá bom? Então, o Pinóquio. Aí nós temos 4 nomes, né, abaixo da figura do Pinóquio. É Gepeto, Pinóquio, Baleia e Sininho. Será qual desses personagens aí não faz parte da história do Pinóquio? Vamos pensar. O Gepeto é o pai do Pinóquio, ou seja, foi ele quem criou o Pinóquio, não é? Então, ele faz parte. A baleia faz parte? Faz, né? Ela engole o Pinóquio, né? Tem uma parte da história que ela engole o Pinóquio. O próprio Pinóquio faz parte e quem não faz parte é a Sininho. Então, você vai pintar, tá bom? A palavrinha Sininho. Ao lado, nós temos aí, né, uma princesa, tá bom? Uma princesa linda, onde tem os personagens aí. Qual é que não faz parte? A madrasta, as irmãs, a bruxa ou o príncipe? Olha só, essa princesa aqui é a Cinderela. Então, vamos relembrar. Na história Cinderela, se tinha madrasta? Tinha sim, a madrasta da Cinderela, né? Que tratava ela muito mal, né? Tinha as irmãs, também tinha as irmãs, que eram filhas dessa madrasta, né? Que também não tratavam a Cinderela bem. Nessa história, tem príncipe? Tem sim, ele que encontra o sapatinho e vai atrás da Cinderela, não é? E por último, na história da Cinderela, tem bruxa? Não, nesse conto não tem bruxa. Então, você vai, né, pintar o nome bruxa, tá bom? O próximo personagem, olha só, isso mesmo, é a Branca de Neve, tá bom? E aí, na história da Branca de Neve, tem caçador? Tem, né? Porque a madrasta, ela manda o caçador ir atrás do coração da Branca de Neve. Isso mesmo. Tem os anões? Tem também, é a Branca de Neve e os 7 anões, né? Tem fada? Será que tem fada? Eu não tô me lembrando se tem fada. Tem fada, criança? Não, né? Então você vai pintar o nome fada, porque ela não faz parte da história da Branca de Neve. E tem bruxa? Tem, né? A madrasta má era uma bruxa, uma feiticeira muito maligna, né? Então você vai pintar o nome fada, tá certo? Continuando essa mesma atividade, só que na página 94, nós temos essa personagem aqui, conhecida por todas, é a Dona Chapeuzinho Vermelho, né? Então, vamos saber, né, quem são os personagens dessa história. Será que na história da Chapeuzinho tem o caçador? Tem, né, o caçador que ajuda a Chapeuzinho no final. Tem a vovó?
Muito bem, tem sim. Tem o lobo mau? Tem, ele que quer pegar a vovó, né? E também a Chapeuzinho, mas no final ele não consegue, graças a Deus. E aí, quem é que não faz parte? Será que os porquinhos faz parte? Não, né? Então você vai pintar o nome porquinhos. Aí, nós temos aí a Pequena Sereia, né? A história da Pequena Sereia. Essa personagem. Aí, vamos ver os personagens. Tem a Bela. A Bela, de A Bela e a Fera, e nasce da Pequena Sereia. Não, né? Então, você vai pintar o nome Bela. Tem a Bruxa do Mar? Tem sim. Tem a Ariel? Tem, que é o nome da personagem, né? E o Rei, que é o pai também da Ariel. Aí nós temos os últimos personagens, que é a Bela e a Fera, né? Então vamos lá. Esses personagens, a história dele tem uma madrasta? Tu lembra? Tem madrasta? Não, não tem madrasta, né? Então você vai pintar o nome Madrasta. Tem a Bela? Tem. Tem a Xícara Falante? Tem. Ai, como eu amo essa história. Tem a Fera? Sim, que é um dos principais, né? Isso mesmo. Agora, na número 2, né? Nós vamos descobrir, recordando essas histórias, tá bom? E responder essas perguntinhas. Olha só. Quem foi que furou o dedo em uma roca de fiar e acabou, ó, dormindo por 100 anos? Quem foi? Qual era o nome? Era a Bela Adormecida, né? O nome já fala, Adormecida, né? Então, você pode escrever aí a Bela Adormecida. Inicia com letra maiúscula, tá bom? Letra B. E aí, criança, quem foi que encontrou uma casinha de doce bem no meio da floresta? Você tá lembrado quais são os personagens? Que história é? Foi João e Maria. Sim, a bruxa quase comeu eles, mas deu certo fugir. E letra C. Quem foi que virou empregado da casa, né? E era ordenada pela madrasta malvada, que só servia para trabalhar, a bichinha, não deixou nem ir pra festa. Quem foi? É a Cinderela, isso mesmo, Cinderela. E letra D. Quem mordeu a fruta envenenada e acordou com um beijo de um príncipe? Muito bem, a Branca de Neve. Então, você vai escrever aí na letra D, Branca de Neve. Na número 3. Então, olha só, escreva o nome da história a qual pertence, tá bom? Os objetos a seguir. Olha só, a cesta de doce era de qual história mesmo? Da Chapeuzinho Vermelho. Muito bem, você sabe todas as histórias. Isso. E a casinha de palha era de quem? A casinha de palha que logo foi derrubada. Isso, 3 porquinhos. Muito bem. Virou para a página 95. E as 7 caminhas pequenininhas era de quem? De qual história? Isso, Branca de Neve e os 7 anões. E onde é que tinha o espelho mágico? Espelho, espelho meu. Era também Branca de Neve e os 7 anões. E a carruagem, que a fada madrinha pega uma abóbora e transforma numa linda carruagem. Que história é? É da Cinderela. Muito bem. E quem é que usava um capuz? Isso, Chapeuzinho Vermelho. Agora, na número 4, aí nós temos as imagens dessa história, né? E você vai dizer, tá bom? Que história é essa? Olha só. O nome da história é... Esses personagens são da onde? Muito bem, escreva aí. Branca de Neve e os 7 anões. E esses personagens aí da segunda figura? Chapeuzinho Vermelho. E os próximos aqui? Ah, eu gosto bastante deles. É os 3 porquinhos. E aqui nós temos, ó, essa história, o Patinho Feio. Isso mesmo, o Patinho Feio também é uma história muito bacana pra gente sempre refletir, né? E agora nós vamos virar para a página 96, tá bom? Na número 5. Onde diz assim: complete o texto usando o banco de palavras. Então, você vai olhar essas palavras que tá dentro do quadrinho verde, tá bom? Que é Maria, bruxa, paz,
irmãos, João, fugir, caminho e floresta. E vai completar a historinha de João e Maria, ó. João e Maria eram irmãos. Um dia foram passear muito bem, floresta. Eles perderam o caminho de volta para casa. A bruxa prendeu João e Maria. Eles conseguiram fugir, isso mesmo. Encontraram seus pais na floresta e voltaram para casa. E na página 97 tem, na número 6, a casa da bruxa era feita de doces. Vamos fazer uma lista de doces? Então você vai criar a sua lista de doces aí, dos doces que você preferir, que você imagina que tivesse na casinha lá da bruxa, tá bom? E vai colocar aí. E na número 7 nós temos aí, né, uma cruzadinha, onde vocês irão colocar o nome, tá bom, desses personagens aí, tá? Tem a letra inicial, então dá pra saber quais são esses personagens, né? Tá bom? Te retirando do quadro. Prontinho, agora nós iremos, tá bom? Para a próxima página de português, na página 98, onde vai falar sobre outro assuntinho, que é os tipos de letra, tá bom? A gente sabe que na escrita, tá bom? E as letras que a gente consegue fazer leitura, elas têm formas diferentes, né? Por exemplo, a que a gente geralmente escreve no caderno, tá bom? É a letra cursiva, tá? Essa daqui. E geralmente a que a gente inicia, as primeiras letrinhas que a gente aprende na escola é a bastão, que é essa daqui, que também chamamos de forma, tá bom? Então, a gente precisa reconhecer todas essas letras, né? E também tem as letras impressas, né? Que é a bastão, que a gente encontra em revistas, no nosso livrinho. Essas letrinhas que vocês estão vendo, tá bom? Elas são chamadas de bastão. E elas têm maiúscula e minúscula, tá bom? Dependendo do que vai ser escrito, tá certo? Então, a gente precisa reconhecer a maiúscula e a minúscula para quando a gente fizer a leitura, né? A gente saber. Então, quando a gente estiver com a revista, a gente vai saber ler, porque a letra é diferente, mas a gente reconhece aquela letra, não é? Quando a gente vai escrever e olhar para o quadro que a tia escreveu, a gente também vai poder reconhecer a letra cursiva, tá? Mas hoje a gente vai reconhecer a letra maiúscula e minúscula, tá bom? Bastão, que é essa daqui que vocês podem ver no livro, tá? Nós temos a letra de forma maiúscula, que são essas, tá bom? E as minúsculas, que são essas daqui. Tem algumas, né, que a grafia, o jeitinho, é bem parecido. Por exemplo, a letra C não muda quase nada, somente o tamanho, né? Minúscula, ela fica menorzinha, olha só. E a letra B, ela muda um pouquinho, né? Porque ela tem duas barriguinhas maiúsculas e acaba aquela minúscula tendo só uma barriguinha, não é? A letra A também, ela muda, tá? Então, a letra O já não muda, é bem parecida, e a letra P também, tá bom? Então, a gente precisa sempre treinar para reconhecer, tá bom? Para que a gente não fique perdido em algumas leituras, tá certo? Porque tem certos livrinhos de histórias que são bem legais, mas às vezes a gente não consegue ler, né? Por causa da diferença de letra, tá bom? Então, o que a gente vai fazer, ó? Ligue as letras de forma maiúsculas para as letras de forma minúscula, tá bom? Então, a gente tem a letra J, B, F e R. Vamos iniciar a J. A J, né, ela é bem parecida, minúscula, só que ela tem um pinguinho em cima, ela fica parecendo uma letra I, mas ela tem a voltinha do J, então você vai ligar, tá bom? Essas duas letrinhas que é a mesma, só que é maiúscula e minúscula, tá bom? Maiúscula a gente escreve o nome de cidade, escreve o nome de país, escreve o nome de pessoas, escreve o nome dado a algo, tá bom? Então, vamos para a letra B, maiúscula, e o B minúsculo, você vai ligar. Vamos para a letra F maiúscula e o F minúsculo, tá bom? E tem a letra R maiúscula, olha só, e o R minúsculo como ele é diferente, não é? Então, você vai fazer a ligação. Você observando essas duas tabelas aí da página 98, você vai poder agora responder, tá bom? A página 99, onde nós temos algumas palavrinhas com letra
de forma, ou seja, bastão maiúsculo e o mesmo nome, só que com a letrinha minúscula. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar os nomes iguais, tá bom? Você vai ligar, a única diferença é que é maiúsculo e minúsculo, tá certo? Vai fazer a leitura e vai ligar cada palavrinha que corresponde, tá bom? Na número 2, você vai lá no encarte, lá no final do livro e vai recortar, tá bom? As letrinhas maiúscula e minúscula e vai colocar em ordem, ou seja, A, B, C, D, até chegar na letrinha Z, tá bom? Cuidado para não faltar nenhuma. Agora nós vamos para a página 100, que também é a mesma coisa que a gente vai fazer, só que agora a gente vai pintar, tá bom? Aí nós temos algumas imagens, que é a pegada, a mamadeira e nós temos a margarida. Temos o bode, temos o panda e temos o machado, tá? E nós temos os nomes de todas essas figuras. Temos maiúscula e minúscula. Então, você vai encontrar os dois nomes, por exemplo, pegada, você vai encontrar o nome pegada com letra maiúscula e pegada com letra minúscula e vai pintar da mesma cor. Por exemplo, laranja. E depois vai pegar a mamadeira e vai procurar o nome maiúsculo, minúsculo e vai pintar da mesma cor. Por exemplo, azul. Entendeu como você vai fazer a correspondência? Então, vai dar certo. Agora você vai procurar e fazer sozinho, tá bom? Número 4. Na número 4, você vai escolher duas palavrinhas, tá bom? Do exercício anterior, que é isso que eu acabei de explicar, tá? E vai formar uma frase com elas, tá bom? Inicia a frase com letra... Muito bem, maiúsculo e finaliza com a pontuaçãozinha, tá bom? E, por último, a gente vai virar para a página 101, onde nós temos aí uma tabela, né, com o alfabeto. Só que tá faltando algumas letrinhas, né? Tem os personagens do coque, as crianças do coque que estão no lugarzinho dessas letras. Vocês vão ter que descobrir quais são essas letras que eles estão em cima. E vão escrever, tá bom? Em cada quadrinho que a criança representa. E na número 6, você vai completar a sequência com as letras que estão faltando em cada linha também, só que agora é minúsculo, tá bom? Na aulinha de ciências, tá bom? A tia só vai mesmo apresentar a atividade que vocês vão fazer, tá bom? Porque essa aulinha a gente já revisou ontem e vocês agora vão treinar e fixar o conteúdo, tá bom? Com a atividade da folha, tá? Nós temos aí a imagem de um garotinho, onde vocês irão precisar dos lápis de cor vermelho, azul, amarelo e verde. O que vocês vão fazer? Vocês vão pintar os braços, tá bom? De vermelho, vão pintar as pernas de azul, vão pintar a cabeça de amarelo e o tronco de verde. Lembrando que o corpo é dividido em cabeça, tronco, que é essa parte daqui do peitoral e da barriga e dos ombros, tá bom? Temos os membros superiores, superiores quer dizer em cima, os membros que ficam em cima, que é as mãos e os braços, tá? E os membros inferiores que ficam embaixo, tá bom? Que é as pernas e os pés, tá bom? E você vai pintar de acordo com o que está pedindo aí, tá bom? Depois nós temos aí as partes do corpo, onde você vai ligar a cada adereço que a gente utiliza no corpo. Tem a blusa, né, o tênis, tem o boné e tem o relógio. Você vai ligar onde a gente utiliza em cada parte do corpo, tá? E no outro nós temos um corpo, né, mostrado internamente, tá? Onde vocês vão escrever o nome de cada órgãozinho. Nós temos o cérebro, o coração, os pulmões, nós temos o intestino, né? Nós temos aí o intestino grosso e o intestino fino, tá? Nós temos aí os pulmões, né? Como a tia já disse. Nós temos os rins. Lembre-se da bexiga, tá? Do que vocês observarem aí, vocês irão escrever, tá bom? E na número 3, vocês vão escrever o nome dos órgãos dos sentidos humanos. Por exemplo, nós temos aí os sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Quais são os órgãos que a gente utiliza esse sentido? Tipo, visão, os olhos, audição, o ouvido, a orelha, né? O paladar, a língua, o olfato, o nariz e o tato, a pele, né? Com um toque que a gente consegue ter o tato. E a número 5, tá? Qual desse sentido você utiliza quando? Por exemplo, quando a gente ouve música, né? Qual sentido que a gente utiliza? É a audição, isso mesmo. Quando a gente vê a lua no céu, a gente utiliza a visão. Quando a gente,
Sente o perfume das flores. A gente tá sentindo o olfato, não é? Quando a gente saboreia um copo de suco, delícia, a gente utiliza o quê? O paladar. Quando a gente toca em um objeto, a gente sente, né? A gente está usando o tato, muito bem. E quando a gente come um pedaço de torta delicioso, paladar. Quando a gente passa creme nas mãos, tato. Quando a gente olha a paisagem, visão. E quando a gente sente a água bater sobre a pele, tato. E quando a gente ouve o canto dos pássaros, né, a audição, tá bom? Aqui não tem nessa atividade, mas, por exemplo, pra gente andar sem cair, pular e dançar, né, é a questão do equilíbrio. O equilíbrio, né, a gente consegue através da orelha interna, lá dentro, isso mesmo, diferente da gente nunca imaginou, que é algo dentro da nossa orelha que faz a gente ter equilíbrio. É isso, atividade de ciências para hoje você vai responder, atividadezinha na folha, capriche, ó, e bom estudo!